Existem duas maneiras de se obter sabedoria. Uma delas é batendo a cabeça e enchendo ela de galo. A outra é você tendo um conselheiro. Deus disse: vocês que são o meu povo estão cansados de ouvir eu repetir Isaías 48, verso 17 e 18, onde Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil. O livro de Provérbios é um livro de conselhos. É um livro que nos traz entendimento, sabedoria. E algumas pessoas são abençoadas. Algumas pessoas elas são abençoadas. Elas nasceram humildes. Elas têm a natureza humilde. Quando eu falo humilde, eu não considero humildade a pessoa que faz voto de pobreza. A pessoa que só anda rasgado, esfarrapado, que não tem o que comer nem roupa para vestir. Isso não é humildade. Às vezes a pessoa pode ser miserável e ainda assim arrogante. Humilde é a pessoa que tem a capacidade de se assentar para ouvir e aprender. Muitas pessoas são estúpidas, ignorantes, e elas vão morrer estúpidas e ignorantes porque elas não são humildes para ouvir. É o que Jesus disse: aquele que não se fizer como um menino, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Então, quem são as pessoas bem-sucedidas na vida? São as humildes. A pessoa humilde, ela entende que ela não sabe de tudo. A pessoa humilde é aquela pessoa que entende, reconhece que ela tem muito o que aprender. Ela ouve com o coração. Deixa eu falar de ouvir um pouquinho. Existem 3 níveis, eu poderia colocar assim, você pode colocar de outra maneira, mas existem 3 níveis, não é, de ouvir. As pessoas não sabem ouvir, porque elas nunca treinaram ouvir. E por que elas nunca treinaram ouvir? Porque elas não sabem que não ouvem. Elas pensam que ouvem simplesmente porque podem escutar. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Quantos mal-entendidos existem, quantos prejuízos nas empresas, na vida existem por causa de maus entendidos. Porque a pessoa escuta uma coisa, mas entende outra. Por exemplo, tantas religiões no mundo. Por que tanta divisão, tanta diferença religiosa? Porque as pessoas não sabem ouvir. Então eu diria que existem 3 níveis, né, de se ouvir. Existe a pessoa que ela escuta com o ouvido. Ela escutou com o ouvido porque ela entendeu, ela escutou a palavra ali, falou no idioma dela, português, ela acha que ela entendeu, mas ela não entendeu, ela só escutou. Então existe a pessoa que escuta com o ouvido, e aquela pessoa que você vai e pede um prato, chega num restaurante e fala: eu quero tal comida, carne, né, eu quero carne cozida. E aí ele vem e traz a comida ali e tem um bife. Falou: mas eu não pedi bife, eu pedi carne cozida. Tá, desculpa. Por quê? Ela tem a síndrome do pensamento acelerado, talvez, ou ela tem muitas janelas abertas, não é? Ela não tem foco, ela está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. É a pessoa que vai para a igreja, frequenta a igreja a vida toda e não sabe quase nada, porque ela senta ali na igreja e a sua mente não aquieta. Então ela ouve só com o ouvido. Tudo que ela capta não tem profundidade. Quando vem a prova, ela é reprovada.
ela é reprovada, ela não passa no teste. Por quê? Porque ela não aprendeu a matéria, ela ouviu só com o ouvido. Então esse é o primeiro nível, ouvir só com o ouvido. Tem pessoas que ouvem só no segundo nível, que é com o cérebro. Ela ouve com o cérebro, ela ouve, ela entende, mas ela não capta a mensagem por detrás da mensagem. Eu sempre oro a Deus no nosso culto doméstico, eu sempre peço a Deus, falo, Senhor Deus, Deus, abra os nossos olhos para que possamos ver a vida que está por detrás da letra. Quantas pessoas leem a Bíblia? Elas leem a Bíblia, mas elas não enxergam Atos 2:38, e as demais referências, Atos 19, onde todas as pessoas na Bíblia são batizadas em nome de Jesus. Não tem ninguém que foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas elas estão lendo a Bíblia com o cérebro. Deus não abriu o seu entendimento. Então é necessário que a gente tenha consciência de que existem pelo menos 3 níveis de audição. No primeiro nível, você ouve com o ouvido, tem muito mal entendido. No segundo nível, você ouve com o cérebro. Você pode escutar as palavras com clareza, mas você não entende a mensagem que está por detrás da mensagem. Existe uma mensagem por detrás da mensagem. Os apóstolos perguntaram para Jesus e disse, mestre, por que a eles o Senhor fala só por parábolas, mas a nós o Senhor fala abertamente? Jesus disse, porque a eles não é dado conhecer os segredos do reino. Nós temos que entender essas coisas. Quando a gente vem a um culto, nós temos que suplicar a Deus. Senhor Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver. Deus, abra os meus ouvidos, abra o meu coração para que eu consiga receber. Então, o terceiro nível é o coração. Quando você ouve com o coração, é diferente. Quando você ouve com o coração, então aquilo desce e você consegue receber realmente a mensagem de Deus. Então, voltando ao assunto principal, existem 2 maneiras de você receber sabedoria. Se você foi agraciado de nascer humilde, então você desde pequenino é uma pessoa que ouve os conselhos do pai, ouve os conselhos da mãe. Mas isso é uma minoria. Uma minoria é assim. A maioria não ouve. A maioria de nós tem que bater a cabeça para aprender. Só então, quantos pais hoje, depois que se tornaram pais, é que descobriram o valor dos ensinamentos do seu pai, da sua mãe, e falam, se eu tivesse dado ouvidos. Se eu tivesse dado ouvidos. É o que Deus diz em Isaías 48, verso 18. Deus diz, se tivesses ouvido os meus conselhos, então a tua paz seria como o rio. Então, aprender, dar ouvidos aos conselhos de Deus. Então, a coisa é ter a humildade para ouvir o conselho. Se você ouve o conselho, você adquire sabedoria sem precisar bater a cabeça. É o que Deus diz. Se desses ouvido, se houvesses dado ouvido ao meu conselho, aos meus conselhos, então a tua paz seria como um rio. Existem pessoas hoje que a paz dela é como um rio. Vivem vidas prósperas, abençoadas por Deus. Por quê? Porque elas pararam para ouvir conselhos.
Em Isaías capítulo 30, verso 1, Deus diz: ai dos filhos rebeldes, que tomarão conselho, mas não de mim. Então, de quem é que você anda tomando conselhos? De si próprio? Da sua própria cabeça? Bom, tudo bem, existe uma parte aí que Deus também nos dá direção, não é? Essa direção, ela não vem propriamente da cabeça, vem do fundo do coração. Esta é a direção que nós devemos seguir, porque foi Deus que nos deu aquilo ali. Mas a pessoa que ela deixa a direção de Deus e ela vai pela sua cabeça, é o que Provérbios capítulo 3, verso 16, aconselha essa pessoa assim: olha, não te estribes no teu próprio entendimento, mas dá a Deus o primeiro lugar. Devemos dar a Deus o primeiro lugar, a preeminência, a direção. O Salmo 19, o salmista disse: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação em todo o tempo. Tu, pelos teus ensinamentos, me fazes mais sábio do que os meus mestres. Tenho mais entendimento do que os velhos. Porque quem é essa pessoa? É a pessoa que para receber a sabedoria de Deus. Nós não temos tempo, nossa vida é muito curta, não tem tempo da gente aprender tudo. É muito melhor a gente aprender através de um mentor do que sozinho, batendo a cabeça. Dizem que o melhor professor que existe é o tempo. Mas não é verdade, ele pode ser o segundo melhor, porque o melhor é Deus. Mas digamos que o tempo seja o melhor. Então dizem que o melhor professor, melhor mestre que existe é o tempo, mas só que tem um problema com ele: ele mata todos os seus alunos, não é? Então, tenha sabedoria para eleger um bom mentor, um bom instrutor, que é Deus, o Espírito Santo. E saiba diferenciar quando é Deus que está te falando ou quando é sua cabeça. Olha, a sua mente, ela está querendo aplausos, elogio, mas o Espírito Santo, ele te corrige. A sua mente está preocupada com os prazeres do agora, mas o Espírito Santo, ele está preocupado, obcecado com o teu futuro. A sua mente quer te dar sorvetes, prazeres, mas Deus quer te dar instrução, porque Deus sabe que a instrução dele, a sabedoria dele é que vai nos guiar pelo caminho correto, porque a própria Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece correto, mas o fim dele é morte. Então, deixemos de lado os nossos interesses, os nossos raciocínios e obtenhamos a mente de Cristo. Este é o melhor conselheiro. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria isto: seja humilde para ouvir os conselhos de Deus. Um conselho de Deus pode mudar toda a sua vida. Deus te abençoe.
de amor, bondoso pastor, Deus poderoso. Tem um Deus que é real, Deus de amor, que busca e transforma pedaços quebrados de vidas aflitas. Deus que liberta, sacia o sedento, tal qual no deserto com o povo amado. Deus de vitórias, Deus de alegrias, só em Cristo existe a paz. Tem um Deus libertador, meu Salvador, que livra os aflitos de seus anseios, Deus poderoso. Seu sangue vertido, seu corpo partido, em tudo sofrer, e agora em glória ganhou a vitória, Deus poderoso.